Amém, glória a Deus, Pai Senhor, irmãos. Amém. Amém, que alegria estar aqui nessa noite, dupla alegria. É sempre um privilégio poder falar da palavra de Deus, mas hoje é um dia especial, né? O dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Ouvi uma frase ontem pela Franciele, que todos os dias é Dia das Mães, né? Mas hoje nós comemoramos de uma forma mais especial. E eu louvo a Deus porque eu pude passar esse dia com a minha mãe. Eu sei que eu já falei algumas vezes, mas hoje, com toda a igreja reunida, eu gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações em favor da minha mãe. Um grande milagre, né? As expectativas era que esse Dia das Mães fosse um dia triste para nós, mas Deus fez um milagre. Quando tudo parecia impossível, Deus ouviu as orações da igreja, e eu louvo ao Senhor por essa grande bênção concedida, amém? Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 2, Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Fala conosco, Senhor, de uma forma especial aqui nessa noite. Eu não sei como seus filhos entraram aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor os conhece, o Senhor sabe o que eles têm vivenciado, o que tem afligido os seus corações, e que nessa noite o Senhor venha falar de uma forma especial, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados e revestidos e fortalecidos pela Tua graça. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Quero iniciar nessa noite lendo uma reflexão para a igreja sobre ser mãe. Ser mãe é experimentar de forma muito profunda um dos reflexos mais intensos do amor de Deus na terra. A maternidade transforma, ela muda prioridades, muda o coração, muda o jeito de enxergar a vida.
A mulher que se torna mãe aprende muitas vezes em silêncio o significado da entrega diária. São noites sem dormir, preocupações constantes, cansaço acumulado. Mas também um amor que cresce mesmo quando as forças parecem pequenas. Ser mãe é abrir mão de si inúmeras vezes sem fazer contas. É escolher servir antes de servir. Antes de ser servida. É continuar firme, mesmo cansada. É sorrir enquanto o coração está apertado. É carregar dores escondidas para que os filhos se sintam seguros. E talvez uma das maiores belezas da maternidade esteja justamente nisso, no amor sacrificial. De certa forma, a mãe vive isso todos os dias. Ela doa tempo, sonhos, energia, conforto e faz tudo movida por amor. A maternidade também nos ensina sobre fé, porque há momentos em que a mãe percebe que não se consegue controlar tudo, proteger de tudo ou resolver tudo. Então, ela aprende a entregar os filhos nas mãos de Deus, entendendo que antes de serem dela, eles pertencem ao Senhor. Ser mãe é ser instrumento de cuidado, acolhimento e formação. É participar da construção de uma vida, é plantar valores, ensinar pelo exemplo, corrigir com amor e permanecer presente quando ninguém percebe o esforço. Muitas vezes, o trabalho de uma mãe não recebe aplausos. O mundo nem sempre vê as renúncias escondidas, as orações silenciosas, o peso emocional que uma mãe carrega. Mas Deus vê cada lágrima, cada oração, cada gesto de amor invisível aos olhos humanos é precioso diante dele. A mãe cristã entende que a sua missão vai além de criar filhos para o mundo e bem-sucedidos. Ela ajuda a formar vidas para Deus. E no fim, apesar das renúncias, existe uma recompensa que palavras não conseguem explicar. Ver os filhos crescendo, cercado de amor, fé e cuidado. Porque o amor de mãe deixa marcas eternas. Ser mãe é muitas vezes esquecer de si para que um outro floresça. E nisso existe algo profundamente parecido com Cristo: amar até a entrega. Irmãos, quando nós pensamos nesse amor que se entrega, que protege, que renuncia, que confia em Deus, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, mesmo quando tudo não está bem, é impossível não lembrarmos de mulheres da Bíblia que viveram exatamente isso. Entre elas, existe uma mãe cuja a história talvez tenha sido marcada mais pelo silêncio do que por palavras, mais pelo anonimato do que por presença, mas que as atitudes ecoam até hoje. O nome dessa mulher é Joquebede, uma mulher que entendeu que ser mãe também é ter coragem. Coragem para proteger, para abrir mão, para confiar, para colocar o propósito de Deus acima do medo, acima das incertezas e acima da própria dor. Existem momentos em que amar um filho significa ter ele junto conosco, nos nossos braços, mas também há momentos em que amar
significa colocá-los nas mãos de Deus. E foi exatamente isso que Joquebede fez. Uma mulher que muitas pessoas nem conhecem, mas que teve um papel extraordinário na história. Quando nós vemos o contexto do texto em que nós lemos, nós observamos que a nação de Israel ainda estava no início da sua formação, ainda não era uma nação, era uma família, um clã que havia chegado ao Egito por intermédio de José, né? Os irmãos conhecem a história, em um momento de extremo sofrimento, de extrema dificuldade, de uma fome que assolava aquele mundo da época. José recebe a sua família no Egito. José acolhe a sua família, livrando eles, né, de serem mortos, de padecerem diante daquele sofrimento que estava acontecendo. E José não era qualquer pessoa. José, abaixo de Faraó, era o homem mais importante do Egito, o governador, aquele que Deus usou para interpretar os sonhos de Faraó, trazendo uma revelação muito poderosa acerca do que Deus iria fazer naquele período, né? E por meio da administração de José, o Egito começou a prosperar, crescer, se tornou a maior nação daquela época. Então, por causa da boa influência de José, a família de Jacó foi recebida ali no Egito com muitas honras, né? Eles puderam desfrutar de uma terra muito boa. E eles viveram muitos anos em paz ali no Egito, sendo respeitados, cuidados e até mesmo admirados por causa de José. Mas a Bíblia vai nos dizer que o tempo passou. E o tempo passa muito rápido, irmãos. E chegou um período em que um novo faraó se levanta no governo, um faraó que não se lembrava mais de José. Um faraó que não lembrava mais dos feitos extraordinários que o Deus de José havia feito ali no Egito. E esse faraó, vendo que a família de Israel crescia, se multiplicava rapidamente e que era um povo forte, ele, temendo que esse povo se tornasse numeroso e mais poderoso do que os egípcios, ele passa agora a oprimir o povo de Israel. Passa agora a escravizar o povo de Israel. E começa um período de grande sofrimento na vida desse povo. E eles sofrem por muitos anos. E nesse contexto, no texto em que nós lemos, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casam. Lá em Êxodo capítulo 6, versículo 20, nós encontramos o nome desse casal, Arão e Joquebede. E eles tiveram filhos. E é interessante que o livro do Êxodo vai nos dizer que quanto mais aquele povo sofria, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam, mais forte eles ficavam, eles eram escravos. Era para ser um povo pequeno, um povo fraco, mas sobre aquele povo havia a bênção do Senhor. E eles entendiam que receber um filho era um favor de Deus. A fecundidade, principalmente no Antigo Testamento, era uma dádiva de Deus sobre o povo. E mesmo sofrendo, e mesmo em dificuldade, aquele povo crescia. E Faraó, vendo isso, agora ele faz um decreto terrível, dizendo que todos os meninos que nascessem israelitas deveriam morrer. Todos os meninos abaixo de 2 anos deveriam morrer. Ele precisava conter aquele povo, porque ele temia
queria que aquele povo se voltasse contra os egípcios, tomasse o poder, tomasse o trono, e ele faz esse decreto. E nesse contexto, a Bíblia vai nos dizer que Joquebede engravida novamente e nasce um menino. Muitos não conhecem Joquebede. Seu nome não se tornou famoso como de outros personagens bíblicos, como de Ana, como de Esther, como de Débora, por exemplo. Mas essa mulher foi um exemplo extraordinário de coragem, de fé, de confiança. Em um momento de extrema dificuldade, ela não deixou ser conduzida pela circunstância, mas ela foi direcionada pela palavra do Senhor. E graças à coragem dessa mulher, o seu filho se tornaria um dos homens mais importantes da história bíblica. Seu filho foi Moisés, o homem que Deus usou para libertar a nação de Israel da escravidão do Egito. O homem que pelo poder da palavra de Deus abriu o Mar Vermelho, algo histórico, algo poderosíssimo. Foi ele que recebeu a lei do Monte Sinai. Foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, fundamento de toda a fé judaico-cristã. E por trás de um homem que impactou gerações, havia uma mãe guiada pela graça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Mães guiadas pela graça de Deus. Em primeiro lugar, mães guiadas pela graça de Deus não temem as circunstâncias. O contexto vivido por Joquebede era um contexto de um sofrimento terrível. A escravidão no Egito foi uma das mais terríveis que o povo de Israel passou. Eles viveram outros cativeiros, o babilônico, por exemplo. Mas chegou um período ali no cativeiro babilônico em que eles se acostumaram a viver na Babilônia. Tanto que quando foi para retornar, alguns nem queriam retornar mais. Mas o cativeiro, a escravidão aqui no Egito era terrível, irmãos. Eles sofriam, eles eram chicoteados, eles tinham que trabalhar para construir aquelas pirâmides, monumentos. O sofrimento era tão grande que o texto vai nos dizer que eles clamavam dia e noite para que o Senhor se lembrasse deles. Eles estavam numa terra estranha, cercado de deuses estranhos. Os egípcios eram extremamente pagãos. Eles estavam em uma cultura, em um ambiente totalmente contrário à fé que eles possuíam em Yahvé, no Senhor Deus Todo-Poderoso. E agora, eles estão diante de um decreto de morte. Faraó ordenou a morte de todos os meninos. E nesse cenário, Joquebede tem outro filho. Porque essa mulher não era guiada pelo medo. Certamente ela sentiu medo. Medo é uma emoção comum que nós sentimos diante do perigo. Mas essa mulher não permitiu que as suas emoções governassem as suas decisões, a sua vida. A circunstância não era o fator primário para as suas decisões. Irmãos, confiar em Deus quando tudo está bem na nossa vida, quando nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, quando nós estamos no ápice da nossa carreira, quando os nossos filhos estão em obediência, quando eles estão servindo a Deus, quando a nossa vida financeira está boa, é fácil. Difícil é nós confiarmos quando a nossa circunstância é contrária. Quando o desemprego bate a porta,
quando os nossos filhos se desviam dos princípios da fé, quando as circunstâncias parecem injustas, quando as nossas emoções estão à flor da pele, quando estamos sofrendo, quando o coração está cansado. Mas é justamente nesses momentos, irmãos, que nós precisamos confiar no Senhor, porque há promessa para aqueles que buscam socorro no Senhor, há esperança para aqueles que clamam a Ele, há descanso para aqueles que se refugiam nele. Aleluia. E é quando as circunstâncias se tornam impossíveis aos homens que um cenário para um grande milagre surge. Não é assim que diz a canção? Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ei, talvez você entrou aqui e você esteja passando por um momento difícil. Talvez a sua circunstância seja de grande dificuldade. Eu quero dizer que Deus pode fazer um milagre na sua vida nessa noite, amém? Creia nisso. A sociedade atual diz que filhos são peso, atraso, desgaste, e é por isso que nessa noite eu quis especificamente honrar o papel de ser mãe. A nossa sociedade diz que a nossa prioridade deve ser a nossa carreira, a aparência, a nossa influência, o nosso reconhecimento, o nosso sucesso pessoal, mas esse não é o padrão de Deus. Muitas coisas que o mundo valoriza diante de Deus não tem importância nenhuma. E a maioria das coisas que Deus valoriza, o mundo vai chamar de ultrapassado, de inadequado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não seja guiado pelos princípios desse século, mas seja guiado pela palavra de Deus. É possível sermos mães, profissionais, cuidar de nós e glorificar a Deus em cada esfera da nossa vida. É possível, quando nós somos guiadas pela graça do Senhor. Em segundo lugar, mães guiadas pela graça trabalham diligentemente. Muitos pensam que, se Deus é quem faz tudo, então nós não precisamos fazer nada. Mas Joquebede nos ensina o contrário, irmãos. Joquebede era uma mulher diligente. E ser diligente significa agir com esforço, responsabilidade, dedicação, perseverança. Uma pessoa diligente é alguém que não age com negligência, mas empenha-se com zelo naquilo que recebeu do Senhor. E Joquebede trabalhou arduamente para proteger o seu filho. O texto vai nos dizer que ela esconde Moisés por 3 meses dentro da sua casa. Quem já teve filhos pequenos, ou quem já conviveu com crianças pequenas, imagine o esforço dessa mulher. Que o que um bebê faz, o que uma criança faz é chorar, não é? Primeiro ano de vida de uma criança, a comunicação dela é o choro. Imagine essa mulher abafando o choro da criança, vigiando as janelas constantemente, vivendo numa tensão diária. Mas talvez você possa se perguntar, mas ela não confiava em Deus? Justamente por ela confiar em Deus, ela fazia tudo que estava ao seu alcance. Irmãos, a fé não anula a nossa responsabilidade. O salmista vai nos dizer que
em vão vigia o sentinela, em vão trabalha aquele que, se o Senhor não edificar a casa, em vão, aqueles que trabalham edificam em vão. Por quê? Porque é o Senhor que edifica, é o Senhor que dá proteção, é o Senhor que guarda, mas a nossa responsabilidade é trabalharmos diligentemente. E o salmista continua dizendo assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas o que dorme ali, irmãos, é aqueles que confiam no Senhor. Não é o preguiçoso. Não é aquele que fica de braços cruzados. Não é aquele que fica aguardando, parado, cair do céu aquilo que precisa. Não! A fé não anula a nossa responsabilidade. E quando já não era mais possível esconder o menino, ela prepara um cesto cuidadosamente. O texto vai nos dizer que ela reveste aquele cesto com barro, betume, tampa cada abertura, cada buraco. Ela trabalha com excelência. Oh, irmãos, trabalhe diligentemente na criação dos seus filhos. Os filhos não são apenas mais uma tarefa da nossa rotina. A sua família é a missão mais nobre e importante que Deus lhe confiou. Nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar. O seu trabalho, as suas conquistas, as suas realizações só glorificam a Deus se também produzem o bem para a sua família. Não poupe esforços para que você tenha tempo em quantidade, tempo em qualidade e presença verdadeira com os seus filhos. Um não substitui o outro. Tem pessoas que passam 20 minutos no seu lar com seus filhos e falar: mas eu tive um tempo de qualidade. Mas nós temos que ter tempo em quantidade também. O princípio de Deuteronômio é que nós ensinemos os nossos filhos o tempo todo, ao acordarmos, ao levantarmos, ao andarmos, ao deitarmos. Então nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. Tem pessoas que passam horas com os filhos, mas com o celular, fazendo outras coisas, não com uma presença verdadeira, com intencionalidade. Ou nós estamos com os nossos filhos, ou nós estamos distraídos com outras coisas. Irmãos, quando Maria e Marta vão receber Jesus, olha que interessante isso, né? O texto vai nos dizer que Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo de Jesus, e Marta estava distraída com outras coisas, né? Se preocupando com o que ia servir, o que ia comer, ok. Mas provavelmente ela estava ouvindo algumas coisas ali que Jesus está falando. Mas isso não é estar presente verdadeiramente. Jesus corrige, dizendo: olha, Maria fez a melhor escolha, porque Maria estava verdadeiramente presente diante de Jesus. Não terceirize a formação espiritual dos seus filhos. Ensine a palavra, ore com eles, ore por eles, fale sobre Deus nas pequenas oportunidades da vida, do cotidiano, do dia a dia. É isso que Deuteronômio vai nos falar. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e inculque isso no coração dos seus filhos. A igreja auxilia, irmãos. Os departamentos auxiliam. Mas a missão é da família, é dos pais. Nós temos 7 dias da semana. 7 dias tem mais ou menos 168 horas.
Se você vem ao culto quarta e domingo, você tem 3 horas apenas. É muito pouco. Desgaste-se. Trabalhe diligentemente no coração dos seus filhos enquanto eles estão perto de você. E por fim, mães guiadas pela graça descansam no cuidado soberano de Deus. Joquebede prepara o cesto, enrola o menino, vai até o rio e coloca ele nas águas. Imagina essa cena comigo. Talvez uma das decisões mais dolorosas da vida daquela mulher. Ela fez tudo o que podia enquanto estava com ele sob os seus cuidados. Mas quando não podia mais estar com ele, ela confiou que Deus continuaria cuidando dele. Ela entrega o seu filho, ela coloca ele diante do cuidado soberano do Senhor. Aleluias! Um dia os portões da sua casa vai se abrir e os seus filhos seguirão pelo rio da vida. E quando esse dia chegar, meu irmão, certifique-se de que você fez tudo o que você podia por ele. Certifique-se de que você ensinou a palavra. Certifique-se de que você viveu o Evangelho. Certifique-se de que você lapidou o coração dele com as Sagradas Escrituras. Certifique-se que você o apontou para Cristo. Prepare bem esse cesto, enquanto você ainda está com ele na sua casa, com ela na sua casa. Plante a verdade de Deus no coração dos seus filhos e depois confie, descanse que o Senhor conduzirá a vida dos seus filhos. Amém? Amém. Aleluias. E o interessante, irmãos, é que Deus recompensa Joquebede. Deus honra essa mulher. O menino não morre no rio. A filha de Faraó encontra o menino. E a irmã de Moisés, Miriam, estava ali acompanhando, olhando, ver o que ia acontecer com o seu irmão. E quando ela vê que a filha de Faraó se compadece daquele menino, ela disse assim: olha, quer que eu chame uma mulher hebreia para vir aqui cuidar desse menino para você? E ela diz: vai. E quem é que vem, irmãos? Quem é? Joquebede entrega o seu filho diante de Deus, e ela o recebe de volta. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Ela não só recebe de volta o seu filho, como ela ainda recebe salário para cuidar do seu filho. Irmãos, quando Deus honra, Ele não brinca não. Quando Deus retribui, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque Ele é gracioso. Aleluias! Joquebede recebe o seu filho de volta e tem a oportunidade de ensiná-lo sobre Deus, sobre a sua fé, sobre o seu povo, sobre identidade. Antes de Moisés ir para o palácio, Moisés já carregava dentro de si princípios que foi plantados pela sua mãe. Moisés sabia quem ele era quando ele estava lá no palácio. A roupa era de egípcio, a sandália era de egípcio, mas ele era israelita.
Aleluias, aleluias. Ei, seu filho pode ir para a universidade, seu filho pode sair da sua casa, ele pode constituir a família dele, mas o princípio que você plantou no coração dele de que ele é filho de Deus permanece sobre todas as coisas. Aleluias. Não existe missão mais bela, mais nobre do que nós conduzirmos almas eternas a Deus. E os primeiros anos de uma criança é o terreno mais fértil para ensinarmos a palavra de Deus. O governo já entendeu isso. Cada vez mais cedo as crianças estão sendo colocadas dentro da escola, porque quanto mais cedo, mais elas aprendem. Não desperdice esses anos. Não trate o seu filho pequeno como um incômodo, como aquele que está atrapalhando. Não faça isso, irmãos. Aproveite esse terreno fértil e ofereça ao seu filho, à sua filha, aos seus netos, as preciosas verdades do Evangelho. Eu quero dizer para você que está aqui, que é mãe, para você que está aqui, mas que ainda não é mãe, para você que os seus filhos já são adultos, seja uma mãe guiada pela graça de Deus. Não confie na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade. Nós precisamos do Senhor. Não tema as circunstâncias. Nesse período da era do feminismo, do aborto como pauta de saúde pública, do amor próprio acima de todas as coisas, seja guiados pela palavra de Deus. Seja diligente. Não terceirize a sua missão de mãe. Não entregue a educação dos seus filhos à escola, a familiares, a eletrônicos. Assume essa autoridade, essa posição diante de Deus. E mais do que qualquer coisa, eu quero dizer para você, confie no Senhor. Confie no Senhor e permaneça firme. Ontem a Franciele falou sobre mulheres que permanecem. Sejam mães que permanecem firmes. Joquebede talvez não tenha recebido o reconhecimento dos homens. Talvez muitos tenham pensado que ela não fez nada de extraordinário, mas Deus viu. E por causa da coragem daquela mulher, surgiu um homem que impactou gerações. E tudo começou porque uma mãe decidiu confiar em Deus. Amém? Coloque-se de pé, irmãos. Aleluias. Aleluias. Eu quero fazer uma oração especial nessa noite. Eu quero convidar. Eu sei que tem muitas crianças lá em cima. Se for possível chamar as crianças, os adolescentes, nós já estamos encerrando. Eu quero fazer uma oração pelas mães e pelos filhos que estão aqui. Quero convidar você para sair do seu lugar. Venha aqui na frente. Venha receber uma oração de graça sobre a sua vida. Venha receber poder de Deus para te fortalecer nessa missão tão nobre, tão importante. Rapidinho, irmãos, nosso horário já está avançado. Saia aí do seu lugar, agarra o seu filho, vem aqui na frente, vamos orar ao Senhor. Aleluias! Venha, Deus tem graça para derramar sobre a sua vida. Não importa se o seu filho está aqui ou se ele está distante, se ele está na presença do Senhor ou se ele não está. Deus é poderoso para fazer todas as coisas novas. Talvez o seu filho já tenha a família dele, ele está lá, mas venha aqui interceder pela vida dele, pela família dele. Aleluias! Glória a Deus. Abrace essa pessoa aí do seu lado. Aleluia, Senhor.
Esperando as crianças, venham. Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Adore ao Senhor, diga que Ele é bom, agradeça a Deus pela sua família, agradeça ao Senhor por esse bem precioso que Ele concedeu a você. Diga a Ele: Senhor, obrigada, ainda que esse mundo, essa sociedade não dê mais valor na família, nós, Senhor, somos o povo que vai povoar o céu, Deus, e nós valorizamos a nossa família, nós valorizamos a nossa casa, nós valorizamos os nossos filhos, nós queremos colocá-los diante do Senhor. Aleluia. Ora pelo seu filho, interceda por ele. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Ó Deus, nesse momento tão especial, Senhor, nós queremos agradecer ao teu santo nome. Queremos colocar, Senhor, diante de ti os nossos filhos, a nossa casa, ó Deus. O Senhor é aquele que conhece cada família que está aqui. O Senhor conhece, Deus, as preocupações. O Senhor conhece os medos que cada mãe carrega no coração. Mas que nessa noite o Senhor venha derramar graça. O Senhor venha derramar a tua presença de uma forma extraordinária sobre essas mães, Deus. Traga, Senhor, traga sobre elas, meu Deus, a tua presença de uma forma especial. Venha fortalecê-las, venha revesti-las, Senhor, venha trazer para perto de ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos e nós te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.